Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada pelas reuniões da Reserva Federal Norte-Americana, a Fed, e do Banco de Inglaterra. Mas começando pela Fed nos Estados Unidos. Como era amplamente esperado, a mesma subiu a taxa de juros de referência em 25 pontos base para travar a escalada dos preços no país. Esta é a primeira subida dos juros desde dezembro de 2018, numa decisão que coloca agora a taxa de referência entre os 0,25% e os 0,50%. Por outro lado, também representa o primeiro de 6 aumentos de taxas que se esperam que ocorram ao longo deste ano para fazer face a uma taxa de inflação que se encontra em máximos de 40 anos, perto dos 8%. Ao aumentar os juros, a Fed agrava o preço do dinheiro, agravando nomeadamente os empréstimos às empresas e às famílias e travando assim a atividade económica para conseguir fazer baixar os preços. Agora, se é verdade que o encarecimento do dinheiro vai arrefecer a inflação, o custo é um abrandamento substancial do ritmo de crescimento nos Estados Unidos este ano, que vai ficar abaixo das previsões do Banco Central Europeu para a zona euro. Depois da Fed, também o Banco de Inglaterra subiu a taxa de juros em 25 pontos base para os 0,75%, regressando assim a níveis pré-pandemia. Esta é a terceira subida consecutiva da taxa de juros feita por este Banco Central, tornando-se no ritmo mais acelerado de endurecimento da política monetária inglesa desde 1997. Mas bem, com todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na quinta-feira. Começando pelos índices, esta foi uma semana de subidas, com destaque uma vez mais para os índices europeus, com o CAC 40, que é o índice francês, e o índice alemão DAX 40, a valorizarem 6,43% e 6,26% respectivamente. Nos Estados Unidos, o destaque vai para o Nasdaq 100, que cresceu 5,72% esta semana. No que diz respeito ao mercado de Forex, utilizando o dólar norte-americano como referência, foi uma semana de correção para o dólar, destacando-se pela positiva o euro e o dólar australiano, que valorizaram 1,29% e 1,17% respectivamente. Pela negativa, destaca-se o iene, que atingiu mínimos dos últimos 5 anos face ao dólar, caindo mais 1,4%. Quanto às matérias-primas, esta foi uma semana mais calma em termos de volatilidade, com o gás natural a destacar-se pela positiva, valorizando 3,33%, ao passo que o crudo WTI caiu 4,8%, seguido pelo cacau que desvalorizou cerca de 4%. Por fim, olhando para as criptomoedas, esta semana a Bitcoin valorizou 8,37%, levando a que muitas criptomoedas também valorizassem, como foi o caso da Ethereum, que subiu 7,66%. No entanto, a Luna, que tinha sido a criptomoeda que mais tinha subido nas últimas semanas, acabou por desvalorizar esta semana 13,74%. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do Nasdaq 100. Como é possível observar, através deste gráfico em velas diárias do Nasdaq 100, desde o momento em que a crise pandémica se abateu sobre os mercados financeiros aqui em março de 2020, que assistimos a uma recuperação deste índice, suportada, sobretudo, pelos estímulos monetários da Fed, recuperação esta que alcançou os 150%, desde os mínimos feitos em março de 2020 até aos máximos atingidos em novembro de 2021. E desde então que o Nasdaq já corrigiu em torno dos 20-22%, muito por culpa do fim dos estímulos, mas também pela situação vivida na Ucrânia, a qual aumenta as incertezas quanto ao futuro da economia norte-americana. Contudo, é nas quedas que surgem as oportunidades de compra e, por isso, esta semana, a oportunidade que identificámos no Nasdaq passava por comprar quando atingisse mínimos. E porquê?
Bem, basicamente, se identificássemos um Fibonacci de todo este swing ascendente, desde os mínimos de março de 2020 até aos máximos históricos, íamos basicamente perceber que os 38.2 de Fibonacci, da retração de Fibonacci, encontrava-se na região entre os 12.900 pontos e os 13.000 pontos. Curiosamente, o preço do Nasdaq já se tinha aproximado desta região há umas semanas atrás, mas em nenhum momento tinha quebrado os 13.000 pontos. E era exatamente isso que esperávamos que acontecesse esta semana, dado que abaixo dos 13.000 pontos haveria uma grande probabilidade de ocorrer uma limpeza de stops e, para além disso, também era possível identificar uma dupla divergência padrão entre o preço do Nasdaq e, neste caso, o oscilador, o RSI, e com esta dupla divergência aumentava a probabilidade de que o preço pudesse reagir e inverter a sua tendência nestes patamares e assim poder subir como acabou por acontecer. Quanto à região de objetivo, a mesma encontrava-se aqui em torno dos 14.000 pontos. Não só porque é um valor psicológico, e os valores psicológicos têm um peso no comportamento do mercado, mas também porque, tanto em fevereiro de 2021, aqui como em abril de 2021, tinha sido uma região que já tinha funcionado como zona de pressão vendedora, a qual, mais tarde, no início deste ano, funcionou como região de pressão compradora. Portanto, mais recentemente veio para baixo destes patamares e estes patamares onde nos encontramos atualmente são exatamente os patamares de resistência, que era onde nós tínhamos o nosso objetivo e era basicamente a possibilidade de fazermos 1.000 pontos neste trade entre a região de suporte e a região de resistência, ou seja, fazermos cerca de 8% de mais-valias. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contato connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades.